Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando bastante, trabalhando bastante, curtindo bastante, né? Então, vamos lá para a nossa aula da semana de 5 de outubro de filosofia. Nosso material, mais uma vez, de referência é o vídeo do CMSP e a nossa apostila de filosofia na página 72 do terceiro bimestre. Nosso objetivo, como sempre, é compreender a aula do CMSP, aprofundar o conteúdo da apostila, incentivar uma reflexão pessoal sobre a aula, indo além do que nos foi apresentado como matéria de estudo. O nosso ponto de partida hoje, nós vamos tratar da liberdade e do tempo. Então, nós vamos retomar da aula anterior a noção de tempo e liberdade. Então, esse slide nós já tínhamos colocado na outra aula. Ele vai ser o nosso slide fundamental para começar a reflexão. Então, nós temos a liberdade como uma ação responsável e racional. Ela nasce da pessoa e o objetivo é a pessoa. Além disso, nós podemos pensar o que é isto chamado tempo. Então, lembrando, para os gregos existiam duas possibilidades de tempo: tempo cronológico, tempo kairótico. Lembrando, tempo cronológico é esse nosso tempo dos minutos, segundos, horas, dias, meses, anos. O tempo kairótico é o tempo do momento. Então, estou bem vivendo um momento, ou, como nós falamos da teoria da relatividade, as coisas acontecem, horas voam e nós não percebemos. Poxa, isso estava tão bom que eu não vi o tempo passar. Nós podemos dizer que foi uma ação kairótica. Então, após relembrarmos o que é o tempo, as duas noções de tempo principal para a filosofia, quando nós unimos para a nossa liberdade, o que vai acontecer? Nós vamos perceber, primeira coisa, o mundo não para por nós. Então, aquela visão ou apuração meio óbvia de que quem somos nós perto do universo. A ideia do poema do Chaka que nós já abordamos aqui há um bom tempo atrás, nas primeiras aulas do ano, né? Então, quem somos nós perto deste universo? Então, nós temos que nos adaptar. Então, não dá para ser livre sem ter esta percepção. Outra coisa, por mais que nós tentemos, nós sozinhos não vamos conseguir mudar o mundo. Então, eu sozinho não vou conseguir transformar esse universo inteiro. Resta o que? Mudar a nós mesmos. Então, é aquela ideia do Sócrates de que, poxa, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Sócrates e do Platão. Platão que vai ter esse conhece a ti mesmo. Lembra do Sócrates, aquela frase famosa, só sei que nada sei. Então, eu tenho que me transformar. Quando eu me transformo, estou fazendo uma ação racional, estou fazendo uma ação livre. Esta ação, esta escolha livre, nos leva a bem viver o tempo. Então, eu percebo que o dia tem 24 horas e eu irei bem aproveitar este dia quanto mais eu souber usá-lo. Então, é o nosso desenho aqui do lado. Existe momento para tudo. Existe um momento de brincar, momento de estudar, momento de comer, momento de descansar e tudo mais. Quem que é o responsável pela essa administração do tempo? Eu. Ah, mas às vezes manda eu fazer isso, fazer aquilo. Sim, mas isto não quer dizer que você não possa, por exemplo, dar uma engambelada. Então, agora é o tempo de estudar. Em vez de estudar, eu dou uma disfarçada e fico lendo gibi. Em vez de estudar, ninguém está prestando atenção, então eu vou jogar. É você quem controla isso. Então, é a sua liberdade que determina como que será esse seu tempo. Agora, vai entrar depois o tempo universal, as outras pessoas e cada uma com o seu tempo, e você tem que se adaptar a isso. Então, o que vai ser escravidão neste caso? Escravidão do tempo é não fazer um bom uso deste tempo, é desperdiçar tempo. Eu descansar é importante muito, brincar é importante muito, comer, trabalhar, não sei o que, é importante muito.
Mas se eu fico preso a apenas uma coisa e não percebo as outras, então não é mais uma decisão minha. Percebe como a gente vai perdendo a nossa liberdade? Então tudo tem o seu momento. Se eu fico preso a um, me apego a um e não percebo a grandiosidade dos outros, eu vou me tornando escravo daquilo ali. Óbvio, não quer dizer que se a gente maratonar uma série, maratonar um jogo, nós estamos nos tornando escravos. Não, porque você para e fala, poxa, hoje eu vou maratonar uma série, hoje eu vou jogar até terminar. Faz parte da vida. Também pode ser bom tempo, desde que você não fique escravo disso, você não deixe as suas outras responsabilidades por causa disso. Então, por exemplo, como que é uma escravidão? Eu deixar de fazer as minhas obrigações, seja no estudo, seja em casa, seja com os amigos, namorada, esposa, com quem quer que seja, para fazer uma única coisa. Então, eu vou assistir série e vou deixar de lado todas as minhas responsabilidades. Aí sim eu sou escravo do tempo. Deu para entender? Ficar claro? Se não ficou claro, não se esqueçam de tirar as suas dúvidas, perguntar, mandar um e-mail, que a gente responde sempre que possível. Agora, como que a gente pode sintetizar o bom uso, o uso livre do tempo? A expressão mais comum, ou expressão mais fácil que a gente pode usar é carpe diem. Então, aproveite o dia. Quando a gente usa esse conceito, nós estamos usando isso como uma ideia kairótica. Então eu não estou preso a este tempo dos minutos. Aproveite o dia, não fique apegado aos minutos. Curta o dia, faça o que você tem que fazer e aproveite. Então não é primeira vez, eu já falei em outros vídeos, por exemplo, se vocês já tinham percebido, quando a gente falava das mudanças do ano, como tinham dias bonitos. No inverno tinha dias bonitos, agora estamos entrando na primavera, fez um calorão danado essas semanas e tal, mas dias diferentes, cada dia é um dia único. Como que nós estamos vivendo esse dia? Só olhando na janela, esperando passar, ou nós estamos aproveitando esse momento? Como que é bem aproveitar esse momento? Eu vou dividir meu dia. Então, opa, tem um momento de dormir e descansar é muito importante. Vou estudar, vou pôr em dia. Então, por exemplo, plano de estudo, orientação de estudo. Como é que eu vou me organizar para responder essa semana às atividades, fazer todas as atividades, ir bem, tirar boas notas e ainda assim não ficar sobrecarregado? É um planejamento pessoal. Trabalhar bem, então quem já trabalha ou quem ajuda alguém trabalha em casa. Brincar também é muito importante. Vou jogar meu Free Fire, vou jogar meu LoL, vou jogar meu FIFA, qualquer coisa que seja, vou ver uma série, vou ver um filme, curtir os amigos também é muito importante, principalmente nesta época. Então nós ficamos isolados. Muitos casos de depressão estão aparecendo nesse momento, e muitos deles porque as pessoas ficam isoladas, não conversam, não tem todo aquele medo. Não, devemos conversar com os amigos também. Óbvio, tomando todas as medidas de segurança, mas o meio mais prático qual é? WhatsApp, e-mail, Facebook, não sei o que. Bota a fofoca em dia, converse. Então, nós precisamos ter essa interação também para ter um dia saudável. Então, este Carpe Diem, eu vou tratar cada momento como único. Estou conversando com os meus amigos, é um momento único. Estou pondo minha série em dia, é um momento único. Vou bem viver este momento. Então, isto é Carpe Diem. Agora, tem o outro lado. Se cai numa obrigação, aí eu começo a perder essa liberdade. Então, se eu estruturo este meu dia e ele começa a ser uma obrigação, começa a ficar pesado, então eu não estou vivendo bem ou não estou ainda neste Carpe Diem. Às vezes eu preciso dar uma olhada. Então, por mais que a gente tenha um plano, pode ser que tenha um dia que a gente não está muito animado. O que eu vou fazer? Vamos quebrar um pouco essa rotina. Então, ao invés de estudar de manhã e fazer algo à tarde, vou inverter. Invertendo, eu saio um pouco dessa rotina e pode ser que funcione. Então, por isso que a gente sempre tem que estar, muitas vezes, dando uma inovada no que a gente faz. Muitas vezes a rotina pode matar. Para muitas pessoas, elas vão se adaptar extremamente bem. Então a rotina não vai causar nunca conflito nenhum. Para outras causa. Para algumas ficar em casa fechado é uma bênção. Para outras é uma dor angustiante.
Então, cada ser humano é um ser humano. Entendendo a teoria da relatividade que nós falamos na aula anterior com o Carpe Diem, é aquela situação de que não importa a ação. Então, lembra que a gente falou lá da panela? Então, eu tenho uma panela muito quente e eu coloco na minha mão. 1 minuto ali vai parecer uma eternidade. Eu vou sofrer por aquele minuto porque é uma sensação desagradável. Então, 1 minuto leva horas. Agora, se há algo agradável, então é uma conversa agradável, as horas voam e parece 1 minuto. É a ideia de Carpe Diem. Tranquilo? Então, nesta questão de liberdade, do Carpe Diem, do tempo, uma coisa que marca muito é o conceito de gerações. Então, as gerações, historicamente, ou vamos dizer assim, classicamente, era uma média de 20 a 25 anos que se entendiam em alguns estudos uma geração. Com a velocidade da tecnologia, com a velocidade das transformações, essas gerações têm caído, no sentido de que rapidamente uma geração está sucedendo a outra. Um exemplo que a gente pode ter aqui é a pensar a partir dos Baby Boomer. Baby Boomer era aquela explosão populacional no pós-Segunda Guerra. Então, principalmente na Europa após a Segunda Guerra, tudo destruído, não tinha TV para assistir, os homens voltaram da guerra, casaram-se durante a guerra, reencontram as esposas, não sei o que, não tem TV? Vamos, papo vai, papo vem, começa a nascer filho. Então, começa a ter o repovoamento da Europa após tantas mortes, e no mundo também uma estabilidade, para a gente não dizer paz, né? Porque sempre existiram conflitos, mas uma estabilidade que propicia o nascimento de crianças. 45 até 1960. 1960 nós temos, por exemplo, a Guerra da Coreia. Então, a Guerra Fria começa a crescer. Nós temos a questão do Vietnã, nós temos toda uma tradição de rock nascendo, que começa no finzinho dos anos 50. Então começa a ter uma mudança cultural, uma mudança política, então nós estamos falando de Guerra Fria também. E aí isso vai levando a uma nova geração, uma geração que nasceu na Guerra Fria, uma geração que nasceu com pós-Woodstock, uma geração que nasce com os pais já ouvindo Rolling Stones, que são eternos também, né? Igual a Rainha da Inglaterra. Uma geração que começa a ter fliperama, começa a ter videogame, começa a ter jogos, começa a ter a difusão da televisão, começa a ter o rádio sendo um pouco mais deixado de lado em nome da TV. Isso vai até os anos 80, mais ou menos. Década de 80, nós temos, por exemplo, na nossa América Latina, conflito das Malvinas. Então começam a ter conflitos mundo afora. A Guerra Fria continua acontecendo, mas dentro da geração Y cai o Muro de Berlim, cai a perestroika soviética, então acaba-se a Guerra Fria. Temos as duas guerras do Golfo, né? Então você assistir ao vivo ao início de um conflito é uma coisa inimaginável. Existem filmes, mais filmes do Vietnã, mas você gravava no Vietnã, editava e transmitia. Então, transmissão do homem chegando na Lua foi algo épico, mas não se mostrava ao vivo uma guerra. Nos anos 80 para até 2000, nós assistimos praticamente a Guerra do Golfo ao vivo. Entre 2000 e 2009, na geração Z, começa a ter uma propagação muito rápida da internet. Então, vocês perguntaram para os pais de vocês, antigamente a internet tinha que pegar lá o disquinho do UOL no correio, ou numa loja, não sei o que, instalava no computador via CD, ligava no telefone e cobrava o pulso. Então, se você está usando lá, alguém tirava o telefone do gancho, caía e era um Deus nos acuda. Quem já pesquisou sobre isso viu, e hoje é uma coisa surreal, mas era uma realidade até não muito tempo. E a geração atual após 2010. Então, hoje, segundo essa tabelinha que a gente achou, nós estamos numa geração alfa. Nasceu em 2010, então já nasceu com a rede de comunicação muito bem estabelecida, uma certa mudança na política, por exemplo, de guerra. Então, não é mais uma guerra entre países, é uma guerra contra células rebeldes, então terrorismo, principalmente. Então, depois do 11 de setembro, houve uma transição muito forte da doutrina de guerra.
Então não se pensa mais guerra entre países, guerra contra o comunismo não, desculpa, contra o terrorismo. Eu também ia falar terrorismo ou comunismo, porque hoje nós temos a China comunista com seus flangos tentando invadir toda a Ásia e os Estados Unidos entrando em conflito. É um novo conflito entre nações. Uma coisa que nos anos 2000, 2009 até 2017 mais ou menos era uma coisa impensável. Então, cada geração é marcada por uma característica social, por uma característica cultural. Eu espero que tenha conseguido ser claro nisso aqui, porque não é fechado, mas é algo mais comum de se perceber, mais fácil de se perceber. Além disso, nós que somos jovens, nós temos que lembrar, e aí a gente já falou, comentou por alto em outras aulas, a liberdade, o tempo e o ECA. Então, aonde que nós vamos chegar? Nós vamos chegar na geração neném, que é o que está na apostila, né? Como que a gente vai entender essa geração neném? A partir do ECA. Então, o que, que o ECA vai nos dizer? Como que o ECA vai entender a situação do jovem e do adolescente, da criança como um todo? A educação é algo universal. Então, criança e adolescente têm o direito à educação e têm o dever de estar na escola se preparando para o exercício da cidadania. Então, é um momento da vida dele em que ele vai se preparar para esse mundão velho de meu Deus. Ao mesmo tempo, ele vai se qualificar para o trabalho quando ele deseja. Então, ele vai escolhendo uma profissão. Quando ele escolhe, ele pode começar a ter uma qualificação. Isso, artigo 53. Agora, no artigo 60, por exemplo, ele vai nos dizer que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Então, até 14 anos de idade é um direito à educação, que o jovem tem, a criança tem. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer outra coisa que não ir estudar. Onde que está o respaldo nisso? Constituição Federal. Não existe nenhum documento no Brasil maior do que a Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal falar que é isso, não tem nenhum outro documento que possa desfazer isso. Então, para o ECA, essa ideia hoje em dia normal da criança e do jovem cuidar do lar, não é algo admitido, não é algo pensado. Então, por que, que não é algo pensado? Porque não é o momento para o jovem fazer isso. É o momento dele estar na escola, ou se ele tem mais de 14 anos, sendo aprendiz, aprendendo um ofício. Então, nós entramos aqui no conceito de geração nem. Então, nem estuda, nem trabalha. Então, nós vimos que essa ideia de nem vem do ECA e da Constituição Federal, que vão dizer ou você está estudando ou você é jovem aprendiz. Esse nem estou na escola, nem estou como jovem aprendiz. Eu estou, por exemplo, como um profissional liberal. Então ele está trabalhando, ajudando o lar, ganhando o dinheiro dele, ou nem isso, ele está parado porque ele não vê sentido no estudo, não deseja continuar o estudo e também não consegue emprego por causa da idade. Então o IBGE, que é quem faz esse estudo, esse acompanhamento, estima no momento entre 2016 e 2017 que aproximadamente 23% da população jovem, mais ou menos 11 milhões de pessoas, estão nessa situação, nem estudam, nem trabalham. Então é muita gente. Como nós falamos, essas gerações estão se transformando muito rápido. A tecnologia dá passos cavalares. E esse jovem que não estuda, não trabalha, ele vai ficar congelado no tempo. Então, ele vai ficar preso vamos dizer assim, num cronos, que ele não vai aproveitar o dia, não vai se preparar, e aí quando chegar, ou quando ele perceber, ele está com 40, 50 anos e a vida dele não caminhou. Então, ele não foi feliz buscando algo que lhe agradasse como uma profissão, ele não foi feliz adquirindo as coisas que ele quer adquirir. Então, sei lá, imagina o cara sonhando ter um Play 5, mas não vai ter as coisas. Então,
vai tendo esses problemas. Aqui nessa tabelinha do Trending Economics é interessante nós olharmos e percebermos que a condição econômica não é necessariamente a influência disso. Então nós temos a África do Sul com 53% de jovens até 25 anos desempregados, mas na Espanha, que é um país bem mais forte economicamente do que a África do Sul e muitos outros países, essa taxa é de 33%, maior até que no Brasil. E a Espanha está no centro do euro, tem toda a Europa ali, é um ponto turístico, é um ponto forte, é um país forte economicamente. Temos a Nigéria, que também é um país bem mais fraco do que a Espanha, mas dentro da África é um país desenvolvido, com 33%, mais do que o Brasil também. Agora, Portugal já é menor, a Índia também já é menor, a Irlanda, a Austrália. E aí nós vemos os Estados Unidos com 8,5%. Muito pequeno, perto de nós. Aí as causas para essa baixa taxa de desocupação, aí nós precisaríamos fazer um aprofundamento. Aí talvez o professor de geografia, de sociologia, de história, saiba esses dados ou tenha como ajudar a entender esses dados. Dentro do que nos interessa aqui, a gente percebe que a diferença entre a África do Sul e a Espanha e os Estados Unidos é algo gritante. Coreia do Sul, que investe muito pesado em educação, 9%. Então, Coreia do Sul, hoje nós temos praticamente todo mundo tem algo Samsung, Coreia do Sul, que até meados dos anos 80, mais ou menos, era pior do que o Brasil, né? Então a gente comprava os produtos japoneses meio mequetrefe, coreano nem chegava. O coreano era um sapatinho que você lavava e ele desmanchava. O que a Coreia do Sul fez? Investiu muito pesado em educação, mas muito pesado mesmo, em educação fundamental. Então eles entendiam que a criança que lê e escrever muito bem é o fundamental. Todos os outros ciclos só vão moldar e só vão direcionar essa criança que já vai ter um conhecimento forte. O que aconteceu com essa política? A Coreia do Sul hoje praticamente tem carro, tem TV e outras coisas de ponta e de alta qualidade. Então é uma tecnologia muito avançada na Coreia do Sul e não levou muito tempo. Quem sabe isso inspira o nosso Brasil, quem sabe um dia nós possamos ter este salto qualitativo igual a Coreia do Sul. Vamos lá, vocês são essa esperança, né? Alguns fatores que nós podemos pensar para o desemprego, olhando principalmente o nosso Brasil. Onde que nós fomos achar essa informação? No blog Carreiras da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, lá eles têm um blog para ajudar a carreira para os estudantes universitários. Não estou fazendo merchan, não ganho um centavo para isso, mas é um lugar que eu achei uma informação interessante. Só isso, tá? Agora, se vocês quiserem dar um cascalho também, nós estamos aí. Então, nós podemos pensar, crise econômica no Brasil desde 1980 nós temos crise econômica, isso nunca passou, né? Uma crise política desde os anos 80 também, mais ou menos, nós estamos em crise política, político vai, política vem, e meio que a coisa está lascada. Uma exigência de profissionais qualificados, e isto vai aumentando muito a disparidade hoje. Então, mais do que nunca, um profissional qualificado é uma mão de obra cara e rara. Redução de custos, então é muito caro manter um funcionário. Então, hoje nós temos, por exemplo, a reforma trabalhista, que visa, entre outros, o que? A redução de custos para quem contrata e uma substituição de mão de obra, aquilo que eu falei da tecnologia. Há muita tecnologia substituindo a mão de obra. Se esta mão de obra não for especializada, se esta mão de obra não for essencial, você perde. Então você perde e aí como que você vai se requalificar ou entrar novamente no mercado de trabalho? Essa foto aqui não é antiga, eu acho que tem 1, 2 anos no máximo no Anhangabaú, que fizeram um feirão de empregos, juntaram vários empregos, eu acho que foi o governo que juntou empregos de várias empresas e ofereceu lá, e era uma coisa gigantesca e absurda de pessoas buscando. Então, para uma vaga tinha mais de 100, 200 pessoas, mais concorrido que medicina na USP.
É triste, mas é uma realidade que nós temos no nosso país. Então, nossas sugestões para esta semana, né? Então, para a gente pensar essa liberdade e trabalho. Dançando no Escuro é um filme que tem no YouTube. É um filme um pouquinho pesado, então pense assim, ele é para 16, 18 anos, não é muito fácil de entender. É forte, mas assim mostra essa relação do trabalhar e da liberdade, a procura da felicidade. Então, como que a gente vai se portar dentro dessa visão, dentro dessa situação? Então, como que eu vou me reinventar e como que eu vou andar nesse mundo pensando toda essa readequação? Discurso do Rei, pensar a ideia de gerações, como que uma nação se reconstrói num pós-guerra, e Charlie Chaplin, Tempos Modernos, quando a gente pensa que o ser humano é substituído pela máquina, como que esse ser humano se adapta, ou esse ser humano é visto também como uma máquina, então como que vai se dando esta... Eita! Passa por cima. Como que vai se dando esta relação? Então são algumas sugestões, o Diabo Veste Prada também, nas relações trabalhistas, nas relações sociais. Mais uma vez, não se esqueçam de responder a atividade. O ano, nós já estamos praticamente em outubro, então o ano está acabando, Papai Noel já está chegando, já tem panetone no mercado, agora tem todo o tempo, né? Então não tem mais graça. Então não bobeiem, qualquer problema falem com a gente. Então, qualquer dúvida, angústia, perturbação na força ou no cosmo, não hesitem em perguntar. Nós temos nosso plantão de dúvidas sempre das 10h30 às 11h45 na nossa sala do Classroom. Isso quando nós não temos a aula de eletiva, mas quem precisar nós temos o nosso e-mail institucional e pelo mural da sala de vocês. Só postar lá que eles me mandam vem um e-mail automático e eu respondo assim que eu vejo. Certo? Então a todos eu desejo um ótimo estudo, uma ótima semana, carpe diem, e nós nos vemos em breve. Abraços a todos e tudo de bom.